foco do componente, do button, ok? Touchdown e touch up, que seria a ação de você pressionar para baixo e depois soltar esse botão também. Mas o que realmente nos interessa aqui inicialmente é o primeiro evento, que é o clique. Então a gente vai puxar esse evento, clique, segura e arrasta, dentro da nossa área aqui de codificação. Para a gente programar as demais ações, a gente vai procurar cada um dos comandos nos seus respectivos componentes também. Então, o que a gente precisa fazer aqui dentro da ação do clique do botão é... Alguém se lembra? Quais as ações que a gente precisava tomar? Tocar o som e o que mais? Vibrar o dispositivo. Então são duas ações, ok? Bom, por coincidência, essas duas ações elas são vinculadas ao mesmo componente, que é o componente sound. Então, para a gente poder implementar as duas ações aqui, a gente vai buscar o componente sound aqui na relação de componentes e vamos procurar uma função que faça isso. Então aqui, por exemplo, aqui eu estou utilizando o player, mas tanto faz. Quem estiver usando o sound ou o player, vai ser a mesma ação. Então a gente vai pegar o player aqui e vamos procurar uma ação. Agora não se trata mais de um evento, tá? Aqui apesar de a gente ter alguns eventos associados ao player, como é o caso do complete, caso o som já seja finalizado, ou startar um novo player, algo do gênero, a gente tem algumas funções aqui já pré-determinadas. Toda função no app Inventor, ela pode ser identificada primeiramente por esse bloco roxo aqui, pela coloração, e segundo, toda função ela começa com um call, tá bom? Então, para vocês saberem, é uma função do componente, é só dar uma olhadinha, vai ter um call na frente. Se tiver um call, é uma função que vocês podem chamar. Aqui o que a gente vai precisar para tocar o som, basicamente é a função start, do sound ou do player, e a função vibrate aqui de baixo, que recebe um determinado parâmetro aqui, a gente vai utilizar para fazer o dispositivo vibrar durante um determinado tempo em milissegundos. Então a primeira coisa que a gente faz aqui, vamos pegar a ação start e colocar ela dentro do nosso evento. Depois a gente volta aqui de novo no componente player e vamos pegar a ação vibrate e colocar logo abaixo. Tá bom? Bom, a ordem dos fatores aqui altera o produto final. Se eu pedir para ele tocar o som e depois vibrar, ou pedir para ele vibrar e depois tocar o som, vai alterar alguma coisa? Vai vibrar e tocar do mesmo jeito, né? Como isso daqui, o processamento disso aqui tende a ser muito rápido, a sensação que vocês vão ter é que os dois estão sendo executados ao mesmo tempo. Mas na realidade o que ele vai fazer é um start do player e logo em seguida ele vai vibrar o dispositivo. Tá bom? Aqui na ação do vibrate, vocês podem perceber que a gente tem uma partezinha aqui, ó, que é um encaixe que ainda não tem nada, tá bom? Sempre que nós tivermos esse tipo de, digamos assim, de cortezinho aqui, significa que a função ela precisa receber algum tipo de dado como entrada, algum parâmetro. E aqui, por exemplo, esse parâmetro ele é expresso em milissegundos, então eu vou precisar informar para ele um dado numérico, ok? Para a gente poder encaixar aqui um dado numérico, nós vamos procurar aqui, dentro da parte matemática, do built-in, do math, um determinado bloquinho que nos possibilite fazer a entrada do valor. Então eu clico nele, pego o zero aqui e arrasto para encaixar como parâmetro. Uma outra opção da gente colocar esse mesmo bloco, ok? Clico no bloco vibrate, digito o número 0 e ele encaixa para vocês lá o bloco também. E aqui a única coisa que a gente precisa informar é um parâmetro, um valor, que é o tempo em milissegundos que ele vai vibrar o dispositivo. Se ele vai vibrar durante um curto espaço de tempo, um longo espaço de tempo, um médio espaço de tempo, e por aí vai. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 500 milissegundos.
bom? Eu não altero, você pode deixar em qualquer lugar que não vai alterar nada. Aqui eles estão falando o evento todo? Não tem problema, você pode... lá, qualquer... Isso, aqui deixando dentro dessa área aqui não tem problema nenhum. A única coisa que vocês não podem ter é um bloco fora de encaixe, por exemplo, fora do evento, ou de repente um parâmetro aqui que não está bem encaixado no bloco. Porque o que acontece? Se você tiver uma situação como essa, no momento de você construir a aplicação para carregar no emulador ou no dispositivo para testar, ele vai dar um erro na construção para você, tá bom? Então só não posso ter bloco desconexo. Não tendo bloco desconexo, esses blocos eles podem ficar em qualquer lugar aqui. E outra opção também é, à medida que vocês forem desenvolvendo as aplicações, a tendência é que fique muitos blocos aqui. Isso vai crescer mesmo. Aí ele tem algumas opções aqui para vocês organizarem automaticamente. O Arrange Blocks horizontal e vertical, tá bom? A única coisa que ele faz é dispor os blocos alinhados na horizontal e na vertical. Só para organizar mesmo. Bom, aqui na nossa ação no botão, além de tocar o som e vibrar, a gente precisa fazer mais alguma coisa? Botão. Oi? Botão. O shaking. Mas o shaking ele é uma ação que a gente vai programar aqui dentro do clique? Não. É uma outra ação, correto? Show de bola. O shaking é uma ação que está associada ao acelerômetro sensor. Então, para a gente poder programar a ação do shaking aqui, eu vou ter que procurar um evento também associado ao acelerômetro. Então, se vocês pegarem aqui na relação o nosso componente acelerômetro sensor, ele vai disponibilizar aqui para vocês dois eventos: Acceleration Change, que a gente vai ver em algum momento aí para frente, e um evento chamado Shake, tá bom? Então é só pegar esse carinha aqui e arrastar para dentro do bloco de vocês aí. Legal. O que a gente precisa colocar aqui dentro aqui? O som e o que mais? E o vibrar do dispositivo. Ou seja, é praticamente a mesma ação que a gente precisa tomar, que a gente tomou lá em cima lá. Bom, eu posso buscar novamente no componente essas duas ações, não tem problema nenhum. Ou eu posso, de forma rápida aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Ok? Além dessas duas ações, a gente precisa tomar mais alguma outra ação dentro da aplicação? O que vocês acham? Não, era pressionar o botão e fazer o shake. Ok. Isso é suficiente para a gente poder interagir com o aplicativo. Legal. Finalizamos a aplicação aqui. O que a gente vai fazer? Primeiramente, sempre, recomendação padrão, salvem o projeto. Apesar de já fazer isso de tempos em tempos para vocês, né? Para garantir é melhor salvar. Bom, aí aqui nós temos algumas opções. Para a gente poder testar essa implementação que foi feita, tanto o modo designer quanto a lógica que foi programada no Blocks Editor, eu posso utilizar ou o emulador, ou eu posso trabalhar diretamente com o dispositivo, ok? No nosso caso, a gente vai fazer esse teste através do emulador que vocês já têm instalado aí na máquina. Para vocês poderem trabalhar com o emulador, localmente na máquina de vocês vão precisar inicializar um serviço. Então, se vocês pegarem aí no desktop, na pastinha informática, tem uma aplicaçãozinha chamada iStarter. Que é de App Inventor Starter aí. Pode startar ela. Tem um duplo nela. Ação.
Percebam que enquanto ele está fazendo a sincronização com a aplicação, ele começa a fazer várias requisições aqui para o servidor online. Então ele começa a bater lá no app Inventor, fazer algumas checagens e tal, e depois ele faz o download da aplicação e o load dela dentro do emulador inicializado aí na máquina de vocês. Iniciar. Oi? Desatualizar. Pode atualizar ele aí, cara. Mas ele fala, quando atualiza, fala. Já esperava por isso, já dá essa zica toda. Sempre que a gente abre o emulador a primeira vez, principalmente considerando o fato de que a versão do iCompanion que vem dentro dele é completamente desatualizada, ele sempre pede para que vocês atualizem, tá bom? Infelizmente a gente precisa fazer essa atualização, porque se a gente não faz a atualização, ele sempre vai abrir primeiramente o MIT Companion, para forçar vocês a instalarem a atualização. Então, feita a atualização do MIT Companion no emulador, é só fechar ele de novo, abre, reseta a conexão no app Inventor. A gente vem aqui, ó, faz connect, reseta a conexão dele, fecha o emulador completo. Não precisa fechar o iStarter, tá bom? Não precisa fechar o iStarter. Só fecha esse cara, reseta a conexão e clica de novo no emulador. Esse é o primeiro problema, tá bom? O segundo ponto pode existir alguns momentos em que vocês, ao inicializar o emulador, vocês se deparem com uma mensagem lá dizendo que não foi possível lançar o emulador, a execução dele. Quando isso acontece, é porque de alguma forma ele perdeu a sincronização entre o servidor e o host local. Como é que eu faço para contornar isso? Fecho o emulador, finalizo o iStarter, faço o logout aqui e logo de novo na aplicação. Só assim, senhor? Só isso. Só isso. Outro detalhe importante, sempre que a gente chegar na aula, já loguem na aplicação e carreguem o projeto. Se vocês já conseguirem, ou melhor, sugiro que façam até, startem já o emulador e deixem ele inicializado, porque uma vez que vocês inicializaram ele e carregou o projeto, independente da gente criar um novo projeto, prototipar aqui de novo e tal, ele sempre fica recarregando o projeto para vocês no emulador. Então não precisa fechar ele e abrir a cada modificação que a gente fizer aqui. Não, ele atualiza, tá bom? Então não há necessidade de fechar ele. Abriu, sincronizou, usa a aula toda. Ok? Bom, quem conseguiu executar esse cara aqui, no emulador, obviamente vocês vão conseguir simular esse evento, que é o clique. Esse evento de shaking aqui, não tem como, tá bom? O computador desktop ele não tem sensor o accelerometer sensor, então vai ficar difícil. O que vocês podem fazer aqui é implantar, colocar essa aplicação direto no dispositivo. Aí para isso nós temos como opção conectar ele diretamente através do iCompanion, porém para que a gente consiga fazer a conexão direta para o iCompanion, teria que estar na mesma rede Wi-Fi. Ok? Segundo ponto, construir essa aplicação, construir o pacote final dela, que é o que a gente chama de ponto APK. Então eu gero o ponto APK e escaneio esse ponto APK URL para baixar ele diretamente via QR Code, que seria a primeira opção. Ou se não, eu pego e seleciono a segunda opção, para ele baixar diretamente no computador, passo via USB para o dispositivo e instalo ela. Bom, são duas opções que a gente tem aí para trabalhar direto com o APK. Pessoal, essa aplicação que a gente fez inicialmente é uma aplicação bem simples, tá bom? A gente já comentou sobre os componentes que foram utilizados, algumas propriedades a gente acabou vendo. Então, por exemplo, sempre quando vocês forem trabalhar com os componentes, como a gente viu na aula passada, vocês vão ter a parte de propriedades.
No caso, por exemplo, aqui de rótulos, nós temos algumas propriedades como largura do componente que pode ser configurado, o background do componente, background color, font size, a altura dele, o texto, text color, se está visível ou não, entre outros aí. Com relação ao botão, nós temos aí largura, cor de fundo, se está ativo ou não, altura, imagem a ser configurada no fundo, texto, cor do texto, se está visível ou não. E esses são alguns eventos, né? O componente sound ou o componente player aí, que a gente acabou utilizando alguma coisa, é um componente que ele até tem alguns eventos, ok? Então nós vimos lá que ele tem 2 eventos, porém, ele, na maioria das vezes ele é utilizado com base nas funções que ele fornece. Então tocar um som, pausar o som, finalizar aquele som, vibrar o dispositivo, entre outras aí. O accelerometer sensor, né, que é outro componente que a gente tem disponível para lidar com o sensor. Esse primeiro exemplo que a gente fez, ele está no link que está disponibilizado no último slide da aula, tá bom? Caso vocês queiram dar uma olhada com mais detalhes lá. Com base nesse exercício aí, com base nesse exercício que a gente fez, a gente vai dar uma aprimorada nele, tá bom? Então a gente implementou essa telinha com uma lógica bem próxima dessa, com exceção que a gente adicionou também o vibrate no accelerometer sensor aqui. E a gente vai dar uma mudada nesse cara. Então, com base nessa primeira implementação que foi feita, a gente vai pegar, ampliar a aplicação para que ela suporte mais 3 botões. Então, dentro daquele protótipo nosso, embaixo lá vocês vão adicionar 3 botões, ou se quiserem colocar em cima, tanto faz. O primeiro botão será responsável por carregar a imagem e o som, e os sons iniciais. Né? Então a gente vai colocar um rótulo lá, escrito gato, ou escrito Darth Vader, ou a imagem que vocês colocaram inicialmente. Os 2 outros botões serão rótulos definidos por vocês em desenvolvimento. Bom, esse rótulo ele pode ser qualquer um. Ok? Pode ser Pato Donald, Tio Patinhas, qualquer coisa. A única coisa que vocês vão ter que criar uma relação é, colocou o rótulo vai ter que ter relação com a imagem e com o som que vai ser tocado. Então esse rótulo aqui tem que ter relação com esses 2 recursos. Ao clicar sobre um dos botões, esses 3 botões que estão embaixo, o aplicativo deve modificar o som a ser tocado. Então ele vai fazer a troca do som e vai trocar também a imagem que a gente colocou de fundo padrão no botão principal. Então a gente vai ter um botão principal e embaixo aqui vão ter 3 botõezinhos. Cliquei no botão de baixo, eu troco o fundo do botão de cima e troco o som a ser tocado. Ok? Vou mostrar para vocês aqui. Então seria algo muito parecido com isso aqui. A gente tem aqui ó, a telinha, a imagem normal. O que vai ser adicionado? Aqui componentes não visuais, não vamos precisar adicionar nada, é a mesma coisa. Então a gente vai adicionar aqui um componente de alinhamento, layout, que é o horizontal arrangement, que é essa borda preta aqui, ó, que a gente tem aqui. E esse componente é o que vai possibilitar que vocês alinhem esses 3 botões lado a lado, na horizontal, tá bom? Se vocês tentarem colocar direto, ele vai colocar os botões um abaixo do outro. Então coloco o componente, faço o alinhamento dele, ajusto a largura dele para que ocupe toda a largura do screen. É só utilizar uma configuração chamada Full Part. Coloco 3 botões dentro dele e configuro os 3 botões com determinado rótulo. Ok? Na hora que eu clicar nesse primeiro botão gato aqui, aqui em cima também é um botão. É o mesmo botão que vocês já implementaram. Cliquei no gato, ele vai trocar esse rótulo, essa imagem aqui pela imagem do gato e vai trocar o som pelo som do gato. Cliquei no cachorro, ele vai trocar essa imagem por cachorro e vou trocar o som para que ele toque o som do cachorro. Cliquei no pássaro, ele vai fazer a mesma coisa. Pessoal, entenda o seguinte, aqui a gente só precisa de um componente sound, tá? Então eu estou falando de 3 sons diferentes aqui, mas a gente simplesmente vai alterar uma propriedade desse componente para que ele toque um som diferente. Não precisa colocar 3 componentes sounds aqui embaixo. Bom?
A mesma coisa com relação à imagem. Também não vou precisar colocar 3 imagens diferentes aí. Para isso, obviamente, vocês vão precisar de mais 2 imagens, além da que vocês já têm, mais 2 novos sons também. 3 novos botões e um componente horizontal arrangement. E as propriedades alteradas na programação aí, que a gente vai manipular é, no button, que é aquele botão principal, a gente vai alterar sempre o image, e no sound, a gente vai alterar uma propriedade chamada source.